dou a minha cordial saudação a todos vocês, telespectadores, que têm acompanhado os nossos vídeos com as explicações sobre as profecias do Apocalipse. Em especial, hoje queremos falar algo complementar ao vídeo que postamos recentemente no canal TV Advertência Final, onde nós tentávamos explicar para você, telespectador, como é que nós esperamos que se cumpra a profecia de Apocalipse 17. Em primeiro lugar, para que nós não sejamos mal interpretados aqui, queria dizer uma coisa a você. A nossa fé na profecia de Apocalipse 17 continua a mesma. Isso quer dizer o seguinte: o sétimo rei da profecia era Bento XVI. E a Bíblia diz que o oitavo é a besta do Apocalipse. Então nós esperamos que o próximo chefe de Estado do Vaticano seja João Paulo II e este pseudo-ressuscitado dos mortos, ou seja, aparecendo como tendo sido ressuscitado. Quero reafirmar isso aqui antes de nós partirmos para a explicação que nós vamos dar. Em segundo lugar, nós queríamos colocar para você como entendemos que isto vai acontecer e quando. Então nós temos duas perguntas para responder. A primeira é como e a segunda é quando. Como? Vamos para Apocalipse 17, a fim de que nós possamos entender. A profecia é que tem que nos dar a base de conhecimento. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17, se você quiser, ou acompanhe comigo. O capítulo começa descrevendo a visão que o profeta João teve, uma visão simbólica. Nós vemos aqui a partir do verso 3 que ele diz: "E levou-me em espírito", isso quer dizer em visão, "a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres." E aí ele vai dar detalhes da visão, aquilo que ele enxergou, detalhes da mulher, etc. No verso 7, ele diz que o anjo se encontra com ele, e o anjo diz: "Por que te admiras? Eu te direi o mistério." Ou seja, a partir daqui, ele vai explicar a visão. Você viu a mulher sentada em cima de uma besta. Agora eu vou explicar o mistério. Que mistério? O mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Quanto à mulher, aconselho você a ver novamente o nosso vídeo, que está postado no canal TV Advertência Final, sobre o último Papa. Ali está explicado o porquê que esta mulher da profecia corresponde à Igreja Católica Apostólica Romana. Não vou dar de novo todos os argumentos aqui. Eu vou direto ao que interessa, ou seja, o que vai nos permitir entender o que esperamos para os próximos meses. E aí no verso 8, o anjo diz assim: "A besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo e irá à perdição." Já falamos também no vídeo sobre Apocalipse 17, sobre o último Papa, de que esta besta corresponde ao papado. Ele era e não é, porque a besta representa o papado perseguidor. Na época medieval, ele era perseguidor. Hoje, ele não é perseguidor. O Papa não está ordenando que se instaure o tribunal, por exemplo, da Inquisição, ou não está mandando abertamente se matarem os crentes. Então, hoje o papado não é. A besta que viste, o anjo disse para João: "João, você viu a besta? A besta foi perseguidora, mas agora ela não é. 2013, não é perseguidora ainda." Mas ele diz: "Há de subir do abismo", vai voltar a perseguir. O papado vai voltar a ser perseguidor. Quando isso vai acontecer? Bom, esta resposta nós encontramos a partir do verso 9. Em primeiro lugar, ele dá uma confirmação para nós. Ele diz: "Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada." Bom, a sede do Vaticano, que é onde está a sede da Igreja Católica, correto? Ela está na cidade de Roma. E Roma é conhecida como a cidade dos 7 montes.
Isso está bem explicado nesse livro aqui. Já falei sobre esse livro no outro vídeo. O livro O Oitavo foi publicado em 2008, falando já tudo que estamos repetindo aqui no vídeo. Ou seja, nós não estamos trazendo pão novo. É o mesmo que estamos pregando faz anos. Só estamos esclarecendo um pouquinho melhor para você. Se você quiser um estudo mais aprofundado, entra na nossa loja e pede esse livro aqui, tá? A loja vai aparecer na tela aí para você. É advertenciafinal.com.br/loja. Voltando para cá. 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. 7 montes de Roma: Palatino, Avelino, Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino e Célio. São 7. Verso 10. As 7 cabeças também são, ou seja, também representam 7 reis. E aqui está a chave para entender a profecia. Já houveram mais de 200 papas em Roma, mas nós só podemos dizer que é rei alguém que governa um país. Eu trouxe aqui para você, quero ler, a definição do dicionário do que é um rei. Isso é importante para nós podermos entender a profecia, pois ela diz 7 reis. Está aqui. Rei, do latim, rege, não sei o latim, não vou me arriscar aqui a dizer a pronúncia correta. Soberano de um reino, o chefe de estado de um país monárquico. E ao final, pessoa que exerce um poder absoluto. Então nós temos aqui claramente definido o que é o rei. Tem que ser um chefe de estado de um país. Esse país tem que ter um governo monárquico, não pode ser uma república, e ele tem que exercer um poder absoluto. Ele não pode dividir o poder com outro, porque o poder absoluto é o poder que não tem limites, que não sofre restrição, um poder inquestionável. Isso só aconteceu a partir do Tratado de Latrão. A partir do Tratado de Latrão, em 1929, a Igreja Católica também se tornou um país, o Estado do Vaticano, ou a cidade do Estado do Vaticano. Este país tem um regime de governo monárquico, do qual o Papa é o rei. Inclusive o Vaticano confirmou, e está aqui postado nesse livro também, que foi a partir deste tratado que o Papa passou a acumular também o título de soberano do Estado do Vaticano. Então, está dado por sentado de que os papas são reis a partir de 1929. Eles cumprem esta especificação da palavra rei. A profecia diz que as 7 cabeças da besta são 7 reis. 5 caíram, 1 existe. O 7º ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Então uma coisa é clara: 7 reis e o 7º dura pouco tempo. A partir de 1929, nós podemos contar os papas e vamos chegar no 7º. Primeiro papa, Pio XI. Segundo, Pio XII. Depois da sua morte, João XXIII. Depois veio Paulo VI, que foi o 4º. Em seguida, João Paulo I, aquele que ficou só 33 dias, foi o 5º. Depois, João Paulo II, cujo pontificado durou mais de 25 anos, ele foi o 6º. E aí veio o 7º. O 7º é Bento XVI. Ok, Bento XVI é o 7º rei da profecia. A profecia dizia: o 7º, quando vier, convém que dure pouco tempo. Estas palavras, meu querido amigo, elas foram cumpridas diante dos nossos olhos. Porque no dia 11 de fevereiro foi anunciada a renúncia do Papa prevista para o dia 28, e isso faz com que finalize um pontificado de 7 anos e 10 meses, aproximadamente, o que confirma a profecia, porque 7 anos e 10 meses é um curto reinado, principalmente se comparado com o pontificado anterior de João Paulo II, qual foi de mais de 25 anos. Ou seja, profecia
cumprida. Só que a profecia não para por aqui. Ela fala do próximo chefe de Estado que virá sobre o Vaticano, próximo rei. Ela diz, verso 11, e a besta que era e já não é ela também o 8º. Então, aqui não há muito segredo. Se os 7 primeiros são reis, o 8º é rei também. O 8º rei está por vir. Para ser rei, ele tem que ter estas características que nós vimos aqui. Ele tem que ser empossado como chefe do Estado de um país monárquico, nesse caso o Vaticano. Então, o rei que há de vir o próximo, o que vai cumprir a profecia, ele tem que ser investido ou tomar posse do cargo de chefe de Estado do Vaticano. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, ele tem que exercer um poder absoluto. Se de qualquer maneira mantivesse um poder, seja para Bento XVI, ou o poder do próximo for dividido, a profecia não está sendo cumprida na pessoa eleita. Agora eu vou entrar no nosso contexto, digamos assim, atual. Está se anunciando o conclave agora para março. A previsão é que após o conclave, dentro de poucos dias, se eleja o novo Papa. Tá, e daí? Quando se elege o novo Papa, ele já é o novo chefe de Estado do Vaticano? Nós estivemos pesquisando um pouquinho sobre como se processa ou como se dá a posse de um Papa no Estado do Vaticano. Eu queria trazer essas informações para você. Se você entra no Wikipedia na internet, ele te dá uma informação interessante, inclusive ele chega a dizer as informações mais atualizadas sobre isso. Antes, o Papa era empossado por uma cerimônia chamada de coroação. Mas essa cerimônia, desde Paulo VI, ela já não ocorre mais. Paulo VI foi o último Papa coroado em 1963. E Paulo VI disse o seguinte, ele sugeriu que os seus sucessores pudessem ser coroados, mas era uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Ele falou, finalmente o pontífice será coroado pelo cardeal protodiácono e, dentro de um momento oportuno, irá tomar posse na Arquibasílica Patriarcal de Latrão, de acordo com o ritual prescrito. Mas o sucessor imediato de Paulo VI, João Paulo II, não quis ser coroado e João Paulo II também não. João Paulo I substituiu a cerimônia da coroação por uma que é denominada assim, inauguração do Sumo Pontífice. E depois da morte dele, João Paulo II, ele falou o seguinte sobre a posse do Papa. O último Papa que foi coroado foi Paulo VI em 1963. Mas após a cerimônia de coroação solene, ele nunca usou a tiara novamente e deixou seus sucessores livres para decidirem a esse respeito. E mais à frente, ele diz assim, aí é o comentário já do artigo. Em sua Constituição Apostólica de 1996, intitulada Universi Dominici, ou Dominici Gregis, João Paulo II revisou as regras sobre a eleição dos papas e removeu qualquer menção a uma coroação papal, substituindo-a com uma referência a uma inauguração. Ou seja, o que vale é isso, tá? Inauguração do pontificado. E olha o que ele disse. Após a cerimônia solene de inauguração do pontificado e dentro de um prazo adequado, o Papa tomará posse da Arquibasílica Patriarcal de Latrão de acordo com o ritual prescrito. Então, não está impedida a hipótese de haver uma coroação, mas uma coisa aqui é certa. O Papa toma posse do cargo de chefe de Estado na Basílica Patriarcal de Latrão, de acordo com o ritual que está prescrito. E esta cerimônia é chamada de inauguração do pontificado. Detalhe, esta cerimônia ela não ocorre na mesma data em que ocorre o anúncio do resultado do conclave. Para nós termos uma ideia, algo que já está assim mais
nítido na nossa mente. A eleição de Bento XVI, por exemplo. O nome de Bento XVI foi anunciado em 19 de abril de 2005. Porém, a data da sua posse foi dia 24 de abril. Ou seja, a data em que eles anunciam o nome eleito no conclave não é a data da posse. No dia 19 de abril, então, portanto, de acordo com a lei aqui, a lei do Vaticano, não poder-se-ia dizer que Bento XVI já era o novo chefe de Estado do Vaticano. Dia 19 de abril de 2005, Bento XVI ainda não era o 7º rei da profecia. E é aqui que nós queremos chegar. Nós vamos ter um conclave em breve. E agora suponhamos que os cardeais anunciem um nome, dizendo, olha, fulano de tal foi eleito. Nesta data não quer dizer que esta pessoa é o 8º rei do Vaticano. Isso nem segundo a lei do próprio Vaticano. O 8º rei se torna o 8º rei quando ele for empossado como chefe de Estado do Vaticano. E segundo o que temos entendido pela profecia, eu e aqueles que têm estudado, o 8º rei seria João Paulo II. E aí as pessoas dizem, não, mas o conclave vai acontecer agora e o Papa vai ser eleito. Bom, este é o plano dos homens, inclusive já foi anunciado. Agora, seria este o plano de Deus? É isso que eu ponho em causa aqui. Porque a profecia, ela nos coloca que a besta há de aparecer depois de uma época em que os crentes estiverem sendo abertamente perseguidos. Isso nós podemos provar pela Bíblia, é o que vamos fazer agora. Só que eu olho hoje pelos jornais e não vejo os crentes sendo abertamente perseguidos. É verdade que nós ouvimos alguma coisa em alguns países como Índia, por exemplo, mas nada que se assemelhe às perseguições do primeiro século, que eram perseguições generalizadas feitas pelo Império Romano. Essas perseguições lá daquela época, elas deram o primeiro cumprimento a uma profecia que está em Apocalipse, capítulo 12. Nós poderíamos dizer cumprimento passado desta profecia, por quê? O Apocalipse 12 foi escrito por João, depois até do que esses eventos tinham começado a acontecer. Só que Apocalipse 12 fala para o futuro do nosso tempo também. E ele mostra um momento em que a igreja, aqui representada por uma mulher, a noiva de Cristo, ela está para perder o seu filho, ou melhor dizendo, o dragão, ele fica do lado da igreja, querendo matar o filho da igreja quando ela aparecer. Isso nos faz entender que é Satanás usando governos ou elementos aqui na terra para tentar perseguir e matar os crentes. Apocalipse 12, em linguagem simbólica, nos revelando essa perseguição. No verso, a partir do 1 até o 5 ele fala sobre isso, mas eu vou tentar resumir para você. No verso 1, João diz, vi grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa. Mulher vestida do sol. Na Bíblia, Jesus é o sol da justiça, Cristo é o sol da justiça. Então, uma mulher vestida de sol é o símbolo que representa uma igreja que obedece a Cristo, uma igreja de pessoas fiéis, pessoas que obedecem a sua palavra. Aí, no verso 3, é dito que se viu outro sinal no céu. Era um dragão vermelho, grande, que tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre as cabeças 7 diademas. Note um detalhe, a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, a besta de Apocalipse 17, essa que revela os acontecimentos dos nossos dias. O dragão também tem 7 cabeças e 10 chifres, daqui fica óbvio que há uma correspondência entre os dois. Apocalipse 12 também está falando para o nosso tempo, se nós cremos que a besta de Apocalipse 17 fala para o nosso tempo. As profecias elas estão assim, interligadas. É como o fio de costura, está aqui, um com o outro. Aí ele forma a roupa. O cenário do tempo do fim está entrelaçado pela revelação das diferentes profecias do Apocalipse. Então, voltando aqui. O dragão parou em frente da mulher que ia dar à luz, para que quando a mulher desse à luz, ele tragasse, ou seja, ele comesse o filho da mulher.
devorasse o filho, matasse o filho. No verso 5 é dito que a mulher deu à luz o filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. De forma simples e resumida para você, porque o nosso foco agora não é esmiuçar Apocalipse 12. Se você quiser, assim, as profecias mais esmiuçadas, entra na nossa loja virtual e pode pedir. Nós temos lá cerca de 150 DVDs explicando quase todos os capítulos do Apocalipse e de Daniel. Mas agora eu quero resumir para nós não perdermos o fio de raciocínio. O filho foi arrebatado, filho da igreja, filho da mulher, ele representa a igreja que será arrebatada no fim do tempo. A igreja que será levada com Jesus. Obviamente, então, isso fala para o fim dos dias. O dragão querendo devorar a mulher, o dragão, o verso 9 do capítulo 12, declara que ele é Satanás. Então é Satanás querendo destruir aquela igreja que vai ser arrebatada. E como é que ele faz isso? Ora, ele não aparece aqui dizendo, eu sou Satanás, eu vim te matar. Mas ele usa pessoas, como sempre fez no passado, e a história está recheada de exemplos disso. Nem precisa crer na Bíblia para ver que é assim. Os cristãos foram perseguidos na época de Nero, na época dos Césares, depois na época da Idade Média, pelos papas, a Inquisição Papal e etc. Sempre a perseguição se deu por meio de agentes humanos. Satanás é quem usava os homens para operar a perseguição. Então, nós vemos que Apocalipse 12, ele fala para o tempo do fim, porque o dragão tem as mesmas características da besta que representa os papas, assunto nosso em pauta agora. E Apocalipse 12 fala que será um tempo de perseguição da igreja. Até aí, espero que tenha ficado claro para você. Se não ficou, posta lá no comentário, nós vamos tentando esclarecer, tá bem? Agora vamos para o capítulo 13. Veja aqui. O 13, obviamente, é uma continuação do 12. Isso aí até cai de maduro, digamos assim, não? É meio lógico, porque o 13 vem depois do 12. E no capítulo 13, nós vemos aqui um fato interessante. Primeiro que ele apresenta para nós a própria besta que nós vemos em Apocalipse 17, até para fazer o link, para nós vermos que está falando da mesma coisa. Olha o verso 1. João diz, e eu pus-me em pé sobre a areia do mar, e vi do mar subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Mesma besta, com 7 cabeças e 10 chifres, porém os chifres coroados, coisa que não existia lá em Apocalipse 17. Daí entendemos que o tempo revelado aqui na profecia de Apocalipse 13 é posterior ao de Apocalipse 17. Estamos falando do futuro. Verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Aqui diz, o dragão deu à besta o seu poder. Ora, no capítulo 12, o dragão perseguia a igreja. Estávamos numa época de perseguição. Note, hoje, fevereiro de 2013, nós nem chegamos nesta época ainda, na época de Apocalipse 12. Nós não estamos sendo perseguidos, nós estamos pregando com liberdade. Prova é essa que você recebe o meu vídeo agora. E olha o que nós estamos falando, hein? Certamente tem pessoas que não ficam satisfeitas. Agora, depois ainda da perseguição de Apocalipse 12, o dragão dá o poder para a besta. E aí é que vem o detalhe. Olha o que fala no verso 3 sobre a besta. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, a besta tem 7 cabeças, as 7 cabeças representam os 7 papas. Aqui em Apocalipse 13 é visto uma das cabeças ferida de morte, o sentido do original é que morreu mesmo, a palavra é esfazo. Ela morre, mas essa ferida é curada, ou seja, ele aparece como tendo voltado à vida, e toda a terra se maravilha.
Quando isso acontece? Repito, depois da perseguição mencionada em Apocalipse 12. Então hoje, eu aqui em fevereiro de 2013, olhando para frente, em primeiro lugar, o que eu vejo é Apocalipse 12. Vai haver uma perseguição da igreja, a qual ainda não começou. Então eu posso dizer que aquela besta do Apocalipse, aquela que vai voltar dos mortos, já vai aparecer agora? Não. E posso falar isso olhando para a profecia. Por quê? Porque em primeiro lugar vem a perseguição. Depois da perseguição começada, aí o dragão dá autoridade à besta, segundo a profecia, e aí será quando aparece aquele que vem dos mortos, o qual nós cremos será João Paulo II. E toda a terra vai se maravilhar seguindo a besta. No vídeo anterior que nós postamos de comentário, nós falamos que a besta há de reinar junto com os 10 reis da nova ordem mundial. E aí nós podemos fazer um link para fazer um fechamento entre os dois vídeos, né? O vídeo anterior falava, nós temos que aguardar até que a nova ordem mundial seja consolidada, os 10 reis apareçam e então a besta reinará junto com eles. E aqui em Apocalipse 13, pelo estudo de agora, nós vemos a confirmação bíblica do que nós falamos no outro vídeo. Por quê? Porque aqui fala que os 10 chifres estão coroados. E o que são os 10 chifres? Em Apocalipse 17, é dito que os 10 chifres são os 10 reis. Então agora, trocando em miúdos para você. Nós aguardamos que haja um tempo de perseguição da igreja, conforme Apocalipse 12. Neste tempo, a nova ordem mundial ela vai se consolidando, até que apareçam os 10 reis. Quando aparecem os 10 reis da nova ordem mundial, então o mundo verá a besta do Apocalipse. Ela vai aparecer e o mundo vai se maravilhar. É então, e somente então, quando, hoje, pelo que eu entendo, nós aguardamos a vinda de João Paulo II como ressuscitado. E como já dissemos no vídeo anterior, não há como entender que isso vai acontecer mês que vem, em abril, ou mesmo nesse ano. Vai demorar um tempo. Ah, você está mentindo então, você está desdizendo o que disse antes. De maneira nenhuma. O estudo sobre Apocalipse 17, meu amigo, ele fala que depois de Bento XVI vem o 8º. Mas ele não diz quanto tempo há entre o 7º e o 8º. Se você quer saber quanto tempo há e quando o 8º virá, você tem que estudar as profecias complementares, que no caso estamos mostrando Apocalipse 12, Apocalipse 13, e poderíamos ainda falar de Daniel capítulo 8. Não vou falar agora. Se você quiser, compre um dos DVDs, estão lá na loja da advertência final, a loja do nosso site. Então, meu querido, você que está nos assistindo, repito, a nossa fé não mudou em nada, absolutamente nada. Nós continuamos crendo que o próximo chefe de Estado do Vaticano, que assumirá como rei, com poder absoluto, empossado como chefe de Estado lá na Basílica de Latrão, será João Paulo II ressuscitado. E a tua pergunta, mas então, o que vai acontecer com o conclave? Bom, a Bíblia é silenciosa com relação a isso. Ela não diz quem vai ser eleito, se alguém vai ser eleito no conclave, ou se vai haver uma divisão no Vaticano lá, e nós vamos ver várias facções brigando entre si. Isso a Bíblia não diz, pelo menos não em Apocalipse, tá? Então eu não quero avançar além do que a Bíblia diz. O que eu sim posso dizer é, independente dos homens dizerem, em abril vamos ter alguém empossado no trono do Vaticano, pelo que eu vejo das profecias hoje, não consigo enxergar isso. Se acontecer, meu querido, de entrar um Papa e não só ser eleito no conclave, mas a cerimônia de posse dele ser concluída e ele se tornar o chefe de Estado, e esse novo Papa não ser João Paulo II, aí eu vou ter que admitir de que nós nos equivocamos em alguma coisa na interpretação da Bíblia. Vou continuar dizendo que a Bíblia é certa, porque a Bíblia não erra, mas o homem pode errar. Nós somos falíveis, somos sujeitos a erros, e eu em nenhum momento, em nenhum dos vídeos vocês vão ver, que minha figura aqui eu me coloco como profeta ou alguém inerrante. Eu sou estudante da Bíblia como você, meu amigo. Só que nós, eu e aqueles que estão conosco no Ministério de Advertência Final, nós queremos fazer uma coisa, obedecer à Bíblia.
Tudo que ela diz, nós aceitamos. Tudo que ela não disser, nós não vamos aceitar. Nós queremos ser o povo obediente a Cristo, que espera Ele nas nuvens do céu. Então, meu querido, espero que este vídeo tenha esclarecido um pouco para você que nos assiste, acompanha esta mensagem. E aquilo que eventualmente não ficou claro, sinta-se à vontade para postar, coloque o teu comentário no canal do TV Advertência Final do YouTube e nós, na medida do possível, tentaremos dar os esclarecimentos. Mas lembre-se, o nosso foco aqui não é apregoar um sensacionalismo, nós nem podemos fazer. Nós queremos só nos limitar àquilo que nós entendemos pelo estudo da profecia bíblica. Porque falar mais do que isso seria ir além do que está escrito. E isto a Bíblia nos aconselha a não fazer. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Vou finalizar fazendo mais um convite para você que quer conhecer mais profundamente a Bíblia. Nós oferecemos um curso bíblico online, sem custo. Basta você mandar um e-mail para contato@advertenciafinal.com.br. Repetindo, contato@advertenciafinal.com.br. E detalhe, se você quer saber mais profundamente sobre o que esperamos acontecer de acordo com as profecias, no futuro em breve, nos próximos meses, seja com o próximo Papa, ou com o Vaticano, ou com as grandes potências do mundo, e como nós devemos estar preparados como pessoas e como igrejas para a segunda vinda de Jesus, se você quer saber isso, entra na nossa loja do site advertenciafinal.com.br/loja, vai aparecer aí para você no GC, e aí você faz o pedido. Nós temos quase 150 DVDs. E detalhe, esses DVDs são de pregações feitas na TV aberta. Então, amigo, você que nos assiste aqui, nós estamos dando literalmente, como se diz aí no popular, a cara para bater. Tá? Não porque nós queiramos ser alguma coisa, é porque nós queremos que você tenha conhecimento da palavra de Deus e daquilo que temos estudado. Quando nós estivemos na televisão, nós estivemos por quê? Porque eu pegava do meu dinheiro que eu trabalhava e pagava, entende? Não é com a tua oferta, não. Então, assim, amigo, aqui você não está vendo nenhum espertalhão falar da palavra de Deus. Você está vendo alguém que está interessado em você, na tua salvação. Se você se salvar, eu vou ficar muito feliz, mesmo que você nunca mande R$1 de oferta para cá, entendeu? Então, meu querido, pense numa coisa, Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer a tua alma, Deus quer a tua salvação. Eu também não quero o teu dinheiro. Se amanhã ou depois Deus tocar alguém, houverem ofertas e nós pudermos voltar à televisão, amém, que bênção. Nós paramos de ir porque um dia o meu dinheiro acabou. Quer dizer, quando eu comecei a pregar, eu tinha um determinado recurso, investi, quando acabou não deu mais. Vamos hoje fazendo pelo YouTube, que é o meio mais barato. É o que Deus abriu. Amém, glória a Deus. Então, meu querido, você que está assistindo, tá? Avalie o que está escrito, leia e, inclusive, confira, compare na Bíblia para ver se o que estamos pregando tem sentido ou não. E se você não vê razão, se você vê pela Bíblia que estamos errados, faz um favor para nós, escreve para a gente e mostra onde está o nosso erro, porque se nós estivermos errados, eu quero também ter a humildade de chegar para você e falar, eu errei, mas a palavra de Deus não falha. E a palavra de Deus era assim, assim e assim. Porque eu tenho um compromisso com Deus e com você que está assistindo. Eu quero ser expositor da verdade, não de ideias próprias. Então, meu querido, desejo que Deus te abençoe demasiadamente, grandemente, e que você se lembre de uma coisa. Em meio a tudo isso, toda essa controvérsia que surgiu agora, depois da notícia da renúncia do Papa, o que mais importa para nós é nos prepararmos. Porque se a Bíblia diz que ao sair do sétimo vem só mais um e depois Jesus volta, uma coisa é certa, meu querido, Jesus está voltando. E se Ele está voltando, importa, ou seja, é necessário que nós estejamos preparados. Que você possa estar preparado, meu querido. Este é meu sincero desejo, é a minha oração e é a razão do nosso trabalho. Que você continue aprendendo para que quando Jesus venha nas nuvens do céu, o que vai acontecer dentro de poucos anos,
você possa levantar os braços e dizer: ah, este é o meu Senhor a quem eu aguardava. Deus te abençoe grandemente. Nós ficamos por aqui. Siga acompanhando conosco as mensagens, quer por meio dos vídeos, os DVDs ou por meio do canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Até a próxima.